Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós usaremos o texto de Atos, capítulo 17, para conversar sobre o que é que nós estamos querendo dizer quando afirmamos que queremos ser uma igreja pública. Eu te convido a fechar os olhos e fazer uma oração para que Deus nos acompanhe na progressão desse sermão. Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido gracioso e benevolente para conosco. Obrigado mais uma vez por esta reunião, por este santo dia. Obrigado pelo teu povo que aqui se reúne e nós te pedimos que o Senhor nos visite com a tua palavra. Que seja assim para a tua glória e para o nosso bem. No nome de Cristo Jesus. Amém. Existe uma série que foi produzida recentemente, está na sua segunda temporada, que é baseada num livro. Eu não vi a série ainda, mas é um livro do Neil Gaiman, conhecido como American Gods. É uma série de ficção e quem gosta de quadrinhos, muito provavelmente sabe do gênio que nós estamos falando. Fiquem tranquilos, eu não darei nenhum tipo de spoiler, mas é uma série interessantíssima, porque ela não tem apenas aquela camada superficial do entretenimento, mas ela também é uma crítica ao comportamento social moderno. Não é uma série recomendável, porque a sua taxa indicativa é para maiores de 18 anos, contém bastante violência e cenas impróprias. Mas essa série ela é muito interessante porque o enredo é basicamente o seguinte: são deuses antigos, como eu disse, é uma série de ficção, são deuses antigos de várias culturas que estão em decadência, que com o passar dos anos eles perderam devotos, com os avanços da sociedade, cada vez mais pessoas deixaram de adorá-los, e por isso eles estão enfraquecidos, porque a vitalidade desses deuses se dá na medida em que muitas pessoas o adoram. E então esses deuses antigos, com receio de cair no esquecimento, com medo da irrelevância, eles decidem se reunir nos Estados Unidos da América, para declarar guerra contra os novos deuses do mundo. E é muito interessante, porque é aqui que a coisa fica mais interessante ainda. Esses antigos deuses de diferentes culturas são uma reencarnação de Odin, de Anubis, de Loki, de várias culturas diferentes, entre outros. E os novos são Tech Boy, o garoto tecnologia, o Mr. World, que é o Senhor Mundo, a mídia, e o intangível, que é a mão invisível do Estado, é o Deus dinheiro. Note como que é óbvio que essa não é uma crítica conclusiva a respeito de como é o mundo atual. Porém, o fato é que até um descrente, como Neil Gaiman, consegue perceber que idolatria não são apenas imagens de gesso num altar, mas tudo que requer devoção, tempo, afetos e compromissos pode se tornar um ídolo no nosso tempo. Essa é a linguagem bíblica. E é isso que nós iremos ver hoje. Em resumo, a nossa sociedade é idólatra, mas a fé cristã fornece as respostas mais satisfatórias para as demandas da sociedade civil. Mais uma vez, o resumo do que nós vamos falar hoje é: a nossa sociedade é idólatra, mas a fé cristã oferece respostas, e as mais satisfatórias e as mais completas, para as demandas da sociedade civil. E para isso vamos usar a narrativa de Atos, capítulo 17. E o nosso primeiro ponto: a nossa sociedade é idólatra. Acompanhe com fé a Santa Escritura a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Enquanto Paulo os esperava, do que se trata esse trecho em específico? Paulo estava em Atenas,
uma grande cidade da época, uma cidade conhecida por suas construções, uma cidade conhecida pelo seu labor filosófico, e Silas e Timóteo estavam na comitiva de Paulo nessa viagem missionária, quando Paulo tinha pregado em 2 cidades anteriores, Tessalônica. E alguns irmãos em Tessalônica creram em Jesus. Porém, os judeus da região, motivados por inveja e raiva, juntaram uma gangue e atacaram a casa onde Paulo estava pregando o evangelho, onde Paulo ensinava. Não conseguiram pegá-los, mas levaram o dono da casa, chamado Jason, e algumas pessoas diante das autoridades, sob a acusação de que eles, os cristãos, eram contra os decretos de César, e eles diziam que havia um outro imperador chamado Jesus, porque o termo Cristo, Jesus, Kyrios, no grego, era o mesmo termo usado para o imperador. Jason, o dono da residência, então, ali de Tessalônica, pagou a fiança e foi solto. Mas nessa mesma noite, por opção, Paulo e Silas, então, deixaram Tessalônica e foram para Bereia. E o texto, no capítulo 17, diz que muitos irmãos, muitas pessoas se tornaram irmãos porque receberam o evangelho em Bereia. Porém, esse mesmo grupo de judeus que vinha perseguindo Paulo desde Tessalônica, chegaram em Bereia, incitaram a multidão contra a comitiva missionária de Paulo, e então os irmãos levaram Paulo para o lado do mar e navegaram até Atenas. Timóteo e Silas ficaram em Bereia mais um tempo. E então o pessoal que levou Paulo até Atenas voltou com a notícia de Paulo para Timóteo e Silas para encontrarem com ele em Atenas. É por isso que o texto começa dizendo, enquanto Paulo os esperava em Atenas, porque eles estavam em trânsito, vindo de Bereia para Atenas. E nesse período de espera, nesse período que Paulo está em Atenas, esperando o restante da sua equipe pastoral, ele não fica parado. Ele começa a transitar e andar pela cidade, e ele tem o seu espírito revoltado. Ele tem uma espécie de convulsão interna. Ele fica nervoso por conta da idolatria daquela cidade. É por essa razão que o verso 17 diz: por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Por ter identificado que era uma cidade altamente idólatra, Paulo, então, por essa razão, veja o verso 17, ele, em frente a essa comoção gerada por conta da idolatria, Paulo ele não vai para o Facebook escrever um textão, Paulo ele começa a pregar o evangelho. E note que ele prega em 2 ambientes, ambientes religiosos, que são as sinagogas, e ambientes não religiosos. Essa praça ao qual o texto se refere é a Ágora de Atenas, o local sagrado onde os antigos filósofos, Sócrates, Aristóteles, tinham discursado. Era um local que era reservado para o discurso filosófico. E lá na Ágora de Atenas, local onde tantos filósofos esbanjaram elucubrações, Paulo se mantém firme na proclamação do evangelho. De modo que no verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Se segura na cadeira aí, porque eu vou explicar quem eram os epicureus. Se está na Bíblia, a gente precisa saber. Os epicureus, eu prometo que a gente não vai usar um ferramental tão filosófico, mas, assim, superficialmente, os epicureus eram seguidores da filosofia de um sujeito chamado Epicuro, que era um filósofo ateniense do século IV antes de Cristo. E os pressupostos, esse sistema de crenças
essas verdades apregoadas por Epicuro eram complexas, eram um sistema de crenças complexas. Mas o que nós podemos destacar, a título de apenas entender quem eles eram, é que eles pregavam uma prática de vida absolutamente pragmática e materialista. O Epicuro dizia algo como, por exemplo, não importa se existirem deuses, pode ser que eles existam, pode ser que eles não existam, e isso não muda absolutamente nada. O importante para você é ter prazer na vida. Não prazer exagerado, porque prazer exagerado te torna bestial. Prazer exagerado te torna um viciado, te ortoga comportamentos problemáticos. Então, viva intensamente, consumindo prazeres moderadamente. Era a filosofia de vida que prega o bem-estar e a felicidade. Faça exercícios físicos, cultive bem os prazeres da vida, porque é só isso aqui mesmo que a gente tem. Porque depois que morrer, não tem mais nada. Inclusive, ele dizia que a felicidade do homem reside em 3 coisas: liberdade, e por isso a ideia, na compreensão de Epicuro, de Deus, era uma ideia ilegítima, porque se você acredita que existe um Deus, que ele é mais santo, ele é mais moral, e ele requer de você algumas coisas, então você não é livre, esse medo de Deus te torna escravo. Epicuro dizia que as 3 coisas que o homem precisa é liberdade, amizade e tempo para filosofar. Mas não foi apenas esse grupo que interpelou o apóstolo Paulo, mas um segundo grupo também, os estoicos. Os estoicos eram discípulos de uma tradição filosófica que foi inaugurada por Zenão. O estoicismo, posteriormente, teve grandes pensadores como Sêneca, Epiteto e até o próprio Marco Aurélio. Nós não temos tempo aqui de esgotar o pensamento filosófico dos estoicos, mas algumas coisas são muito importantes. Eles criam numa espécie do que hoje nós chamaríamos de panteísmo, ou seja, tudo é Deus. Eles diziam que a natureza toda era divina e que nós também éramos seres divinos, que nós também fazíamos parte desse pneuma, dessa respiração divina do mundo. Então, todas as coisas, materiais e imateriais, elas compunham o ser divino, de modo que nós éramos parte também desse cosmos divino. E isso, na maneira de vida, tinha afetações gravíssimas. Por exemplo, eles eram fatalistas. O que é isso? Eles diziam que o destino é intransigente e inflexível. Por isso, o homem sábio é aquele que não se desespera frente a uma dificuldade na vida, porque ele, o universo, o sofrimento, o amor, todas as coisas, na verdade, são parte de uma mesma coisa. Por isso, devemos receber com amor e com honra todo o destino. Portanto, o homem sábio, para os estoicos, era aquele que tem serenidade e tranquilidade e que vive a vida de maneira automática, como se nada dependesse dele, porque o destino é essa força que não dá para ser sabotada. Então a gente tem esses 2 grupos de pensadores que chegam em Paulo e ficam curiosos. Alguns dizem assim: esse cara prega deuses estranhos, coisas que nós não conhecemos. E é muito engraçado eles dizerem isso, e no texto que nós lemos aí, diz que Paulo pregava Jesus e a ressurreição, e por isso eles achavam que Paulo pregava deuses estranhos, porque no grego a palavra ressurreição é uma palavra feminina, anástasis ou anastasis, que no ouvido do grego, por conta assim, como era uma coisa nova, havia uma celeuma na forma de interpretar os argumentos de Paulo, então eles pensaram que Paulo estava falando de um casal de deuses, Jesus e a ressurreição, como se ressurreição fosse uma espécie de uma deusa. E então, verso 19, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensina?
Então, Paulo estava pregando na praça pública, esses dois grupos de filósofos chegaram em Paulo e disseram, vamos até o Areópago. É interessante que o Areópago ele fica ao noroeste de Acrópole, que é a parte mais alta de Atenas, da cidade de Atenas, e o nome significa colina de Ares. Ares é o deus da guerra, dentro da mitologia grega. Então, esse local funcionava como uma espécie de um tribunal onde inicialmente se julgava crimes de guerra e, posteriormente, virou um tribunal da cidade para julgar outros assuntos também. Então, pegam Paulo e levam-no ao tribunal a fim de ouvirem o discurso filosófico de Paulo. Verso 20 e 21. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E aqui está o ponto principal desse texto. Paulo havia identificado que a cidade era religiosa, que a cidade era idólatra. Mas qual era a verdadeira religião praticada pelos atenienses? Qual era o compromisso do coração deles? O que ocupava o tempo e o labor deles? A filosofia. O texto diz que eles passavam o tempo todo discutindo sobre as últimas novidades do mundo filosófico. Tem povo que gosta de futebol, tem povo que gosta de filosofia, um pouco estranho. E aqui nos é destacado qual é o verdadeiro Deus daquela sociedade. O conhecimento, a filosofia, a racionalidade, a capacidade de sedimentar informações, era o que era mais valorizado naquela sociedade. E aquilo que nós valorizamos, o que diz Jesus? Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O texto diz que eles passavam o tempo todo discutindo filosofia. E acreditavam que a filosofia, a razão, as ideias poderiam fornecer uma espécie de redenção. Que na evolução da filosofia os problemas humanos seriam sanados. Uma esperança messiânica na filosofia. O nosso mundo é igualmente idólatra. Nós adoramos muitas coisas. A sociedade erige para si muitos ídolos. E a idolatria do nosso tempo, assim como em Atenas, não é necessariamente altares de santos de gesso, da tradição católica. Os nossos deuses também são filosofias, pensamentos, ideais, ideias e as propostas a respeito de como a sociedade tem que ser. E num mundo com tantos ídolos, num mundo que propõe tantas formas de vida diferentes, tantos projetos de felicidade e de satisfação diferente, a pergunta que nos fica é: ainda é possível, ainda há espaço para o cristianismo? Isso nos leva ao segundo ponto. O cristianismo ainda tem a resposta mais satisfatória para a experiência humana. Acompanhe com fé a partir do verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus. E, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos,
nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja, Paulo nota que a devoção daquela gente não era meramente aos deuses formais, mas à filosofia. Inclusive, ele provoca esses filósofos duas vezes. Eu não sei se você notou, mas no verso 23 ele diz, esse Deus que vocês não conhecem. E no verso 30 ele cita, entre aspas, tempo da ignorância. O que Paulo está fazendo é incomodando, mostrando a incoerência deles, mostrando que a despeito de eles quererem saber tudo e acharem que a mente humana pode alcançar a redenção, eles permitem uma estátua na cidade do qual eles não sabem sequer a origem. Paulo está os provocando para que eles percebam que eles estão idolatrando algo que não lhes dá todas as respostas. Até aquilo que eles mais amam não é o suficiente para a sua própria redenção. E isso é fantástico, porque tudo que uma divindade quer é atenção, devoção e o investimento de seus súditos. Quando Paulo os acusa de ignorante, Paulo arrancou as muletas que eles se apoiavam. Nós não temos tempo aqui para explorar todo o argumento de Paulo, que é impressionante, quem sabe um dia, de repente. Mas eu gostaria de sugerir como lição para nós hoje o comportamento de Paulo em relação às filosofias do seu tempo. Nós estamos numa série de pregações, onde nós estamos afirmando alguns pilares sobre o qual estamos erigindo a nossa igreja. Já falamos sobre o fato de sermos bíblicos, cristocêntricos, transformados, praticantes, influentes, hoje pela manhã. E hoje nós gostaríamos de sugerir que nós queremos ser uma igreja pública. E do que nós estamos falando quando nós afirmamos que queremos ser uma igreja pública? Nós estamos dizendo que a fé cristã, ela não é apenas uma religião que deve ficar circunscrita ao campo religioso. Mas a fé cristã, preste muita atenção nisso, a fé cristã é também um sistema filosófico que possui respostas e propostas para todas as esferas da existência humana. Ou seja, o cristianismo não é meramente uma religião que deve ser cultivada no solo da espiritualidade apenas, mas o cristianismo também tem um discurso, tem uma proposta sobre sociedade civil, instituições, ciências, artes, trabalho e etc. Obviamente, nós não conseguiremos fazer uma análise exaustiva de como pensa o nosso mundo contemporâneo hoje. Porém, permitam-me apresentar-lhes ao menos 3 exemplos de como a nossa sociedade se comporta de forma idólatra. Em primeiro lugar, cientificismo. A nossa sociedade é altamente científica e tecnológica. O nosso mundo sofreu forte influência do pensamento positivista. Inclusive, essa filosofia foi amplamente difundida aqui no Brasil. Lá em 1933, Noel Rosa chega a escrever um samba sobre a filosofia positivista. E a filosofia positivista é a ideia de que o conhecimento científico é o critério último para definir o que é verdade. Quem nunca ouviu a expressão, não, mas isso aqui é provado cientificamente. O que nós estamos implicitamente dizendo quando nós dizemos isso é provado cientificamente? Nós estamos dizendo que a ciência ela tem os critérios finais para definir o que é verdade absoluta ou não. Como se a ciência tivesse todas as ferramentas disponíveis para análise de todos os fenômenos. E, de fato, a ciência é muito importante. Porém, a forma como você se relaciona com ela pode torná-la um ídolo para você. Muitos pensadores, especialmente no século XIX, começaram a sugerir isso. Eles diziam algo como:
nós não precisamos de mitos e fábulas, isso é coisa para crianças. A ciência irá evoluir, nós criaremos tecnologias que nos permitirão curar todos os males da sociedade. Isso é coisa do iluminismo francês. E vocês não sabem o pior. A Escritura Sagrada, no Salmo 115, diz, tem um padrão lá, que você se torna aquilo que você idolatra. O texto diz algo mais ou menos assim: os ídolos têm mãos, mas não tocam, têm olhos, mas não enxergam, têm boca, mas não comem, têm nariz, mas não sente cheiro, e tornam-se iguais a elas todos que as idolatram. Ou seja, aquelas coisas que nós idolatramos, elas têm o poder de influenciar a forma como nós vivemos, e a partir disso nós começamos a nos tornar coisas parecidas com os nossos ídolos. E aqueles que se relacionam dessa forma devota à ciência, começam a olhar para toda a realidade a partir de critérios empíricos e científicos. É por isso, por exemplo, que a ideia do aborto, ela começa a ser considerada, e de fato ela é muito conveniente dentro de uma lógica científica. Porque olha o que Tim Keller diz nesse livro, e eu gostaria de sugerir, Deus na Era Secular, quem tem mais interesse sobre o assunto pode adquiri-lo, é um livro fantástico. Olha o que ele diz: para o pensamento secular dos nossos dias, é algo perfeitamente lógico concluir que seria mais eficaz do ponto de vista social e econômico, levantando-se em conta o custo, se aqueles geneticamente propensos a uma vida improdutiva não passassem adiante o seu código genético. Lee M. Silver escreve um livro chamado Remake Eden, e o subtítulo em português seria algo mais ou menos como Refazendo o Éden. Olha a petulância, Refazendo o Éden, como a engenharia genética e a clonagem transformarão a família americana. E nesse livro ele sugere, inclusive, e conta relatos, de frentes científicas de manipulação genética. Sabe como é que vai ser o futuro? Você vai escolher a cor do olho do seu filho no computador, a projeção de como ele vai ser quando crescer, a altura, a cor e tudo mais. Vão manipular geneticamente, vão inseminar dentro de você, você mulher, de repente até de você homem. Nós não sabemos o que nos espera. E você vai ter o bebê dos seus sonhos. E talvez você diga assim, pastor, você está exagerando, a ciência não é um ídolo, ela não pode se tornar uma religião. Olha o nome do livro do sujeito, Refazendo o Éden. Esse é o mundo que a gente vive. Você pensa que isso está longe? Assista a um documentário da HBO chamado Google Baby. Como mulheres são utilizadas de barriga de aluguel, na Índia especialmente. Você entra no Google, escolhe tudo, quem vai ser a mãe de aluguel, tudo. Depois de alguns meses o bebê chega na tua casa. Isso já existe. Recentemente li uma notícia na internet. Islândia erradica a síndrome de Down. Quando eu fui ler, eu me dei conta. Eles estavam comemorando o fato de que erradicaram os genes de síndrome de Down, os cromossomos de síndrome de Down, e que a partir de agora a sociedade deles é uma sociedade redimida. Mataram todos. Genocídio de síndrome de Down. Especialmente no século XIX, houve essa ruptura entre fé e ciência. E a razão começou a rogar para si esse status de ser a única a falar e a se pronunciar no espaço público. Inclusive, um dia desses, algum tempo atrás, o ministro da Saúde no Brasil disse: isso é questão de saúde pública. Argumentos de cunho religioso devem ser mantidos no âmbito privado. A ciência é tanto um Deus que ela declara guerra ao Deus único e verdadeiro e ainda quer nos expulsar do espaço público.
Veja o que Tim Keller diz nesse seu livro, citando um outro autor. A ciência é uma força material magnífica, mas não um mestre da moralidade. Ela pode aperfeiçoar tecnologias, mas não acrescenta limites morais que protejam a sociedade do uso indevido dessas tecnologias. A ciência não ensina, e nem pode, o amor fraternal. A razão secular e científica é uma grande virtude, mas se a entendêssemos como a única base para a vida humana, haveremos de descobrir que existem coisas demais e que a ciência não responde. Todo sistema que não leva Deus, o único e verdadeiro Deus, em consideração, está fadado ao fracasso. E o sonho dos iluministas do século XIX era que, com o declínio da religião e a ascensão da razão, nós teríamos menos conflitos e guerras. Em vez disso, eu não preciso ensinar a história para vocês, o século XX foi marcado pela violência brutal de 2 guerras mundiais. Violência ainda maior e ainda mais brutal, praticada por estados ostensivamente irreligiosos e que agiram com base na racionalidade científica. Abre aspas. Nada disso que eu estou falando nega que a ciência e a razão sejam fontes de enorme e insubstituível bem para a sociedade humana. Não é isso que nós estamos falando. A questão é, mais propriamente, que a ciência sozinha não pode servir como guia para a nossa sociedade. Segundo lugar, a nossa sociedade ela é muito individualista. Zygmunt Bauman, um dos analistas da sociedade moderna, aí, chega a nos chamar de sociedade líquida. É uma sociedade marcada pela profunda superficialidade e a valorização do eu. Tudo acontece para mim. Nossas famílias estão ficando cada vez menores, nossos espaços menores. Antes, na casa do vovô, era bem grandão, agora no apartamento é bem pequenininho. Nossos aparelhos estão ficando cada vez mais individuais. Antes, o telefone de casa, fixo, todo mundo usava. Agora, cada um tem o seu próprio celular. Isso tudo são expressões dos ídolos que nós adoramos. Tudo é selfie. Antes, uma pessoa precisava bater a foto para você. Agora, você mesmo pode bater a foto para você mesmo. Não é assim? O youtuber faz tudo sozinho. Ele roteiriza, ele edita, ele dirige, ele corta, ele atua. Tudo sozinho. Cada vez mais individual e consumista. Li recentemente a história de um garoto no Japão que ficou 3 anos sem falar. Eu pensei, como pode ficar 3 anos sem falar? E ele dizia, ele escrevia, na verdade, no seu blog, eu morava numa cidade do interior, vim para a cidade grande e vou para o coworking, coloco meu fone de ouvido, trabalho o dia inteiro, volto no vagão de trem, chego no meu estúdio, na minha casa, no meu apartamento, faço alguma coisa para comer, durmo. No outro dia, vou, e no caminho não converso com ninguém, no prédio não converso com ninguém, e no coworking não converso com ninguém. E já estou há 3 anos sem pronunciar uma só palavra, não consigo descrever a dor que sinto. Todo Deus requer algo. O individualismo requer muito de nós. Consumismo, o modus operandi desse mundo é o consumismo. Nada é feito para durar. Já percebeu isso? O celular é impressionante. Parece que saiu um novo modelo. O modelo antigo, a câmera já fica ruim. Não é verdade isso aí? Não é possível. As coisas, elas são feitas para quebrar. Antigamente o Fusquinha durava 30 anos. Agora os carros, até os mais bonitões, são feitos tudo de plástico. Encosta num lugar, já amassa inteiro. A experiência do consumo é baseada nessa valorização do eu. Se você olhar no YouTube, o comercial do Fiat 147, é muito engraçado. Lá, muitos anos atrás. O Fiat 147, o comercial dele era assim, compre já o seu Fiat 147. Ele é muito bom. As rodas são boas, é bom de dirigir, ele tem uma ignição boa. Era assim, as coisas eram todas falando da funcionalidade do carro. Agora vê os comerciais modernos de carro. Você já estava vendo o comercial da Toyota? É quase uma experiência religiosa. O cara entra no carro assim, parece que a cor do lado de fora já muda,
As mulheres começam a olhar para o cara. E mais engraçado, esse comercial novo da Toyota, eu não sei quantos já viram, mas o carro desce do céu. Já viu isso aí? O carro desce do céu. Diga para mim se isso não é uma religião. E a gente passa isso para os nossos relacionamentos. Como eu disse, quando a gente se relaciona com um ídolo, a gente vai se transformando nele. Aqueles que idolatram o consumismo, eles começam a ser assim também. E aí a gente tem visões consumistas dos relacionamentos. Eu só fico com a minha esposa até quando é conveniente para mim. Quando eu ver outra que eu julgo ser mais apropriada, então eu troco e não tem problema nenhum. Consumismo é uma religião. Tem Deus, que é as compras, tem o templo, que é o shopping, tem uma devoção. Sabe aquele produto que você tem que ser daquela marca? É uma devoção. Tem afetos religiosos. Sabe quando você sai do culto, sente aquela coisa boa e leve, assim, depois de ouvir um bom sermão na igreja, de receber a bênção? Então, aqueles que adoram o consumo também sentem isso, essa sensação boa, assim, quando chega em casa cheio de sacolas e vão abrir as compras. Sabe, mulheres sabem bem disso. É uma sensação que dá. Aquele cheiro de sapato novo, não é bom? Eu sei muito bem como é que é. Mas o consumismo, como todo falso Deus, não dá respostas concretas para todas as áreas da vida. Tente comprar algo para te consolar quando o teu filho estiver enfermo. Na hora do desespero, tente se agarrar aos bens materiais. Veja se eles vão te fazer esse bem todo. Quem vive para si, a partir da ótica do consumo, nunca terá fim. Sempre precisará consumir um pouquinho mais. Meu tempo já deu. Não vai dar para falar sobre um monte de coisa e eu vou pular direto para o final. Qual é o papel do cristão, então, diante desse mundo que é um panteão de deuses? Um panteão de religiões, e quando a gente fala de religiões, eu estou falando de coisas como o consumismo, coisas como ideologias, estou dizendo desse tipo de idolatria. O cristão ele tem que sair metralhando todo o pensamento moderno e descartando tudo. Tipo coisa de terraplanista, assim? Não. Em primeiro lugar, o papel do cristão é conhecer o mundo que vive e reconhecer a glória de Cristo nele. Perceba que Paulo teve essa habilidade. Ele conhecia como os epicureus e como os estoicos pensavam. Inclusive pode ter passado desapercebido por você, mas Paulo citou os filósofos gregos. No verso 28, ele cita Epimênides. Nele somos, nos movemos e existimos. E no verso 29, ele cita Árato, porque dele somos geração. Filosofia grega. Paulo tinha habilidade no pensamento do seu mundo. E esse mundo produz muita coisa boa. Veja que Paulo não chega lá dizendo, vocês estão completamente errados. Não, não, não. Paulo tem olhos para perceber a verdade aonde quer que ela esteja. Calvino dizia que mesmo que dita pela boca de um ímpio, toda a verdade é verdade de Deus. Ou seja, a verdade não está circunscrita apenas aos cristãos. Homens ímpios também podem chegar a conclusões verdadeiras em todas as áreas do conhecimento. E cabe aos cristãos identificar e valorizar as coisas que na nossa cultura são boas. Toda a verdade que existe nas artes, na matemática, nas ciências, na engenharia, é verdade de Deus. Em Colossenses capítulo 2, verso 3, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Em segundo lugar, o cristão deve reconhecer que o mundo caído é uma fábrica de ídolos e, portanto, a nossa missão é denunciar as formas erradas de se viver. Nós não podemos nos enganar. Esse mundo, ele consegue expressar a glória do Criador, sim. Porém, por mais que ainda esse mundo possua vestígios da imagem e da semelhança de Deus, é um mundo caído, que tenta desesperadamente voltar para o jardim. Porque, na verdade, se a gente levar nas últimas consequências os argumentos, todo ídolo levantado é uma tentativa do coração humano de consertar as coisas. É uma tentativa do coração humano de voltar para o lugar que nunca esteve. O coração tem essa saudade do jardim. E nessas tentativas de voltar para o jardim, a gente gera mais confusão. Não é isso que aconteceu em Babel? Babel era a sociedade tentando construir um monumento para chegar até
Deus. E quando a gente tenta criar esses nossos ídolos, a gente só gera mais confusão. Em terceiro lugar, o cristão verdadeiro não tem razão de se envergonhar da sua fé. E aqui eu termino. O mundo, como nós vimos, é um conflito de ideias. A gente pode ver isso nas redes sociais, né? Uma pessoa é idolatrada num dia, mas no outro, porque ela fez algum comentário, algum grupo não achou conveniente, já passa a ser atacada e desrespeitada publicamente. Aconteceu recentemente com a Anitta, pessoa que é idolatrada nas redes sociais, mas ela foi execrada porque ela seguiu um perfil de uma amiga dela, de 8 anos de idade, e essa mulher expressou o apoio ao Bolsonaro publicamente, alguma coisa do tipo, e aí a Anitta foi execrada publicamente. O mundo é um conflito de ideias. Você fala uma coisa, afeta grupo tal. Você fala outra coisa, ofende ídolo de pessoa tal. É assim. E nessa guerra de ídolos, nessa guerra de pensamentos e de propostas para a vida humana, o cristianismo tem sido colocado como inútil no espaço público. Atenas também era assim. Eles admitiam o pensamento dos estoicos, dos epicureus, mas quando Paulo, nós lemos, ele citou a ressurreição de Cristo, começou uma bagunça danada. Mas nós, assim como Paulo, não devemos ter vergonha do Evangelho. Devemos nos colocar no espaço público e proclamar que o Evangelho é mais do que uma religião, é um modelo de vida que tem respostas para todas as demandas da sociedade civil. Porque, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, quando o ar fica rarefeito mesmo, o sistema de crença bíblico é o único que dá conta de se autossustentar e de responder de forma mais satisfatória todas as perguntas da vida. O caminho para relacionar a fé com a vida cotidiana não é a frouxidão teológica, é justamente o contrário. É uma apreciação da ortodoxia. Nós não temos o porquê de nos envergonhar. Os maiores bens para a sociedade civil foram conquistados por homens de fé. Os progressistas de hoje, os progressistas morais de hoje, eles tentam monopolizar o cuidado com o pobre. Mas os maiores benefícios, historicamente falando, foram protagonizados por nós, os cristãos. Abolição da escravatura, criação de orfanatos, hospitais, universidades, sufrágio universal, direitos da mulher, divisão da igreja e Estado, laicidade do Estado, todos conquistados com o nosso sangue e com o nosso suor. As maiores contribuições para a arte, para a música, para a arquitetura, para as ciências, foram de homens de fé. Tim Keller diz, os ideais de liberdade da consciência, de direitos humanos e da democracia são um legado direto da ética judaica de justiça e da ética cristã de amor. Declaração Universal de Direitos Humanos, baseado na Escritura Sagrada. Portanto, ser uma igreja pública, e aqui fica meu apelo, não significa ser uma igreja que faz declarações públicas de fé, ou que se engaje em ações sociais. Quando nós dizemos que temos que ser uma igreja pública, nós estamos dizendo que é um jeito de viver que visa a abordagem de temas com importância pública. Ou seja, quando nós dizemos que queremos ser uma igreja pública, nós não estamos dizendo que nós devemos ocupar a mídia para evangelizar. Nós também não estamos dizendo que a gente vai distribuir esmola, cesta básica e fazer assistencialismo social, embora ambas as coisas são legítimas. Quando dizemos que queremos ser uma igreja pública, estamos dizendo que queremos pensar em assuntos públicos a partir de uma ótica cristã, com capacidades e habilidades públicas. O que vemos na nossa tradição são geralmente respostas boas para perguntas do século XIX, do século XVIII, do século XVII. E o que a igreja tem a dizer hoje? O que nós temos a dizer sobre transhumanismo, mídias sociais, arte, etc, etc e etc. Por isso que nós precisamos de cristãos dispostos a estudar o modo como o mundo funciona para poder subvertê-lo, assim como Paulo fazia. Quem é de nós que vai ter a coragem de ir para a academia, de ir para as artes, de ir para os outros campos da existência e estabelecer embaixadas cristãs, modelos cristãos de negócio, e assim sucessivamente?
Nós precisamos de médicos, de engenheiros, de empresários, de donas de casa, de professores que pensem em uma forma cristã de realizar os seus trabalhos. Engenheiros que adoram o dinheiro superfaturam obras para terem o máximo de lucro com o mínimo compromisso possível. Aí a ponte cai, igual aconteceu lá no Rio de Janeiro, e mata o sujeito. Porque o Deus é o dinheiro. Empresários que adoram o mercado, eles são balizados apenas pelos critérios do mercado. E eles geram catástrofes naturais, por exemplo, como vimos recentemente. Precisamos de um pensamento cristão para todas as áreas da vida. E eu termino com o exemplo de homens que utilizaram a fé cristã como motivador para a promoção do bem público. Pedro Dutch, no seu artigo no livro Uma Nova Reforma, depois de 500 anos, o que ainda precisa mudar, ele conta a história do pastor suíço André Bieler. Esse cara fundou uma ONG, dentre muitas coisas, Declaration de Berne, que é uma ONG que, entre as suas ações, ela premia a pior empresa do mundo. É bem engraçado isso. Eles elegem a pior empresa do mundo e dão um prêmio assim, não significativo, para chamar a atenção do mundo inteiro para o que aquela empresa está fazendo. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2012, a Vale ganhou esse prêmio desse pastor aqui, dessa ONG, como a pior empresa do mundo. Ou seja, alguém que usa fé cristã para promover o bem no mundo. Segundo, Dietrich Bonhoeffer foi um pastor confessista. E quando, no dia que Hitler ascendeu ao poder, eleito democraticamente, ele começou a escrever um texto, A Igreja e o Judaísmo, aonde ele pensava num novo paradigma de como a igreja deveria atuar em tempos de crise. E ele sugeriu 3 coisas. Primeiro, a igreja tem que pressionar o Estado para que ele se mantenha nos limites que lhe é legítimo. Porque se o Estado começar a querer legislar sobre casamento, sobre taxa de natalidade, sobre coisas que não estão na sua alçada, a igreja deve se impor contra ele. Segunda coisa, as vítimas do Estado devem ser cuidadas pela igreja. Aí ele usa a figura de uma carruagem, né? A carruagem está passando em cima do sujeito, você tem que cuidar desse sujeito que foi ferido pela carruagem. E em terceiro lugar, ele diz, nós temos que levar até as últimas consequências e não apenas cuidar das vítimas, mas também travar a roda da carruagem. E ele morreu, martirizado em um campo de concentração, porque ele se envolveu num plano para matar o Hitler. Pastor, reformado. Nós temos, ele entendia, que lutar contra toda forma de injustiça. E usou a motivação cristã para a promoção do bem público. Quantos de nós aqui estamos dispostos a dar a nossa vida? Talvez não dar a nossa vida literalmente, como Dietrich Bonhoeffer, mas a empenhar os nossos estudos, os nossos trabalhos, para que o Ocidente veja novamente a luz do Evangelho. Use a sua vida para um bem mais nobre do que apenas adorar o individualismo, o consumismo. Use a sua vida para um bem mais nobre. Seja um embaixador de Cristo. A gente precisa de embaixadores na medicina, na filosofia. Nós precisamos de embaixadores em todas as áreas. Por isso, essa é a nossa oração. Deus, que em nome de Jesus, nós aprendamos a ser como Paulo. Que olhemos para o nosso tempo, não de forma completamente pessimista, mas identificando que o Senhor ainda brilha nele, e que há muita verdade, muita beleza, muita justiça, e que nós devemos nos apropriar disso, nós devemos exaltar o Teu santo nome, glorificar o Teu santo nome, por todas as coisas boas no mundo, mesmo que elas forem feitas por ímpios. Mas também nos ensina a ter olhos espirituais para discernir o que é perverso, o que é idólatra, o que é pernicioso no pensamento secular.
e nos ajuda a ter força, vitalidade para denunciar essas filosofias que se levantam contra o Senhor. E em terceiro lugar, nos ajuda a não nos envergonharmos da nossa fé cristã, porque foi a nossa fé cristã que ergueu o Ocidente. Foi a nossa fé cristã que mais contribuiu para o mundo ser como ele é hoje. Por isso, Senhor, nos dê essa intrepidez, essa coragem de não ficarmos sendo esmagados por argumentos de qualquer professor universitário, porque quem mais contribuiu para a história foi a tua igreja, e assim nós continuaremos sendo luzes do mundo, sal da terra, influenciando esse mundo, que nós sejamos esses luzeiros resplandecendo a tua glória, aonde quer que estivemos, no nome de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus, amém. Que o Senhor te ilumine e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz. Vamos com Deus, até mais, até mais.